Cristo Jesus, que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança à carne, do pecado e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vida cristã no século 21. O século 21 começou em 1º de janeiro do ano 2000 e vai até o ano 101. Aí começa o século 22. Possivelmente, alguns de nós, talvez não chegaremos ao século 22. Mas nós estamos no século 21. E a vida cristã no século 21 tem sido uma vida cristã que temos observado com muita dificuldade, com muitos problemas. Não é a vida cristã de séculos atrás, é óbvio, né? Que alguém pode dizer assim, claro, pastor, as coisas mudaram. Querido, nós a gente tem que ter cuidado com certas palavras. Essas coisinhas que dizem, irmão, as coisas mudou e tal. A gente tem que entender que a Bíblia nunca mudou. Que Deus nunca mudou. Que as coisas do Senhor permanecem desde a antiguidade. E isso está nas Escrituras. Somos nós que mudamos. Tudo bem, a modernidade, a pós-modernidade, ela veio para ajudar alguns, para atrapalhar outros, né? Para extorquir outros, para tirar outros do caminho. Por isso a gente tem que viver nesse século, como diz a palavra do Senhor, com sabedoria. A sabedoria espiritual. A gente vai ver esse texto aqui que lemos no próximo ensino, conquistando o reino do Espírito pelo poder da palavra de Deus, porque esse texto ele é magnífico. Se nós observarmos aqui o primeiro versículo de Romanos capítulo 8, versículo de número 1, a palavra está dizendo, porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viver a vida cristã no século 21 é necessário viver em espírito. É necessário andar em espírito. E eu pergunto aos irmãos, eu quase tenho certeza da resposta, que não tem sido fácil viver em espírito nesse século 21. Irmãos, não tem sido fácil. Hoje já não há mais consagrações como no tempo passado. Hoje são poucos que descem na casa do oleiro como no tempo passado. Os cultos antigamente, amados, não é que a gente tem, pastor, tu tem a paixão pela antiguidade. Irmão, pelos cultos passados, sim. Os cultos, irmão, de ensino ou de oração eram cultos cheios. As pessoas vinham com corações aquebrantados. Você vê irmãos com caneta, escrevendo, levantando a mão, perguntando uma sede da palavra. Pastor, mas é porque o povo adquiriu mais conhecimento? Não. Me perdoe, pelo contrário, veio mais ignorantes do que nunca. O povo está mais ignorante. Aqueles que acham que sabem, vai ver, não sabem nada. É pelo contrário, há um espírito de engano. Quando você vê a pessoa que ele diz que sabe, aí você vai sentar, na verdade não sabe nada. Estão se enganando a si mesmos. Mas
por que, pastor? Pelos frutos o conhecereis. Quem conhece a palavra de Deus, de fato e de verdade, a vida dele é uma vida de produção de frutos, meus irmãos. Isso aí é fácil de saber, meu amado. Aleluia. Então, querido, estamos em tempos difíceis. A carne tem tomado conta. A carne é uma batalha terrível aqui neste mundo. E esse século 21, ele é um século, vamos dizer assim, onde a carne está reinando. O diabo aproveitou esse século pós-moderno, esse século onde verdadeiramente os desejos carnais afluíram para lançá-los contra a igreja. Nós sabemos que o mundo vive, querido, em um desejo desenfreado, né? O mundo hoje é um palco ao ar livre. Não, você mal sai daqui, pronto, irmão. Se tiver na carne, a carne já é alimentada. Ao sair do culto, a carne já está sendo alimentada. Pelo que estamos vendo, pelo que estamos ouvindo. Você anda de um lado para o outro, você não anda 3, 4 metros sem ouvir uma música demoníaca. Uma música onde casais querem permanecer casados se a música está falando de separação. O jovem quer permanecer homem se a música está aliciando ele para não ser homem. Essa é a geração que estamos vivendo. Uma geração onde, querido, em vez de o aculturamento levar à grandeza, tem levado à pequenez. A pequenez mental, intelectual e a pior de todas, que é a que estamos falando aqui, que é espiritual. E por que então, pastor, esse século é o século mais difícil? Eu quero julgar que seja o século mais difícil. Porque, querido, como eu disse aqui, o pós-modernismo, o diabo trouxe coisas para chamar a atenção, que a atenção para Deus ela é tirada. A atenção é tirada. Tem gente, irmão, que vem para a igreja, ele não aguenta ficar no culto sem o seu celular. Está um culto correndo, a pessoa ele quer ver qual é a mensagem que chegou no WhatsApp, o que está no TikTok, ou isso ou aquilo. É por aí que nós vemos. Isso entristece o Espírito Santo. Hoje você não vê como era antigamente. Eu volto a dizer que no culto o pessoal já estava chorando, sentindo a presença de Deus. Um irmão era tomado em espírito ali, o outro era tomado em espírito aqui. Havia um mover e um agir poderoso do Senhor. Hoje a palavra está mais fácil de vir às nossas mãos. Você pode abrir aí no Google e você vai na Bíblia online. Você consegue um comentário, isso ou aquilo, mas as pessoas querem? Não, meu amado, não querem. Por quê? Porque a pós-modernidade com a facilidade traz, irmão, o relaxamento espiritual. É engraçado. Conta-se a história de alguns anos atrás, isso, possivelmente mais de 100 anos atrás, as escrituras não eram um livro muito fácil de obter. Queira você acreditar ou não, para obter uma Bíblia em alguns séculos, era mais ou menos hoje se você comprasse uma Bíblia por 10 mil reais. Muito dinheiro. Somente pessoas riquíssimas poderiam ter um exemplar da Bíblia. E tinha pessoas que elas tinham desejo de ter as escrituras. Uma jovem foi passando em frente a uma dessas livrarias em um país europeu e ela viu um exemplar da Bíblia, apenas um exemplar, e ela de maneira alguma poderia ter um exemplar daquela Bíblia, porque o valor era muito alto, e ela estava procurando aquele exemplar porque ela achou um pedaço de um versículo bíblico, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Aí o resto não tinha no versículo. E ela então saiu perguntando aonde que encontraria o restante desse texto e que livro era esse. E quando ela descobriu que era a Bíblia, ela então foi correr atrás para ver se achava a Bíblia. Quando ela encontrou, o preço era muito alto. E ela teve que trabalhar vários anos, muito tempo, para adquirir um exemplar da Bíblia. Mas ela adquiriu, ou seja, a fome de obter as Escrituras. E hoje você vai em qualquer livraria, qualquer local, você pode comprar uma Bíblia. E você acha que todo mundo tem Bíblia? E ainda vem crente sem Bíblia para a igreja.
Porque o século 21 do pós-modernismo tomou conta do povo. As pessoas acham melhor olhar do que folhear. As pessoas acham mais ouvir do que aprender e ler. Melhorar a dicção, melhorar o aprendizado e ter familiaridade com as letras das Escrituras, né? Então hoje o pós-modernismo tem colocado as pessoas mecânicas e não espirituais, tem colocado elas carnais. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz aqui: porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo sabia que a carne seria tão terrível, ao ponto tão dele dizer: olha gente, olha, não vai ter condenação para aqueles que estão no Espírito, porque não vai ser fácil ser espiritual. Você abrindo as suas escrituras, nós já sabemos muito bem, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, eu sempre cito isso aqui, e sempre citamos, né? Diz que Deus é Espírito, e importa os que o adoram em Espírito? Em verdade, né? Deus é Espírito, e dos tais o Senhor o procura, na parte B do versículo de número 24. Então, se Deus é Espírito, irmão, já deveríamos nós pensar: espera aí, se Deus é Espírito, qual é o vínculo para me chegar a Deus? É ser espiritual. Então o diabo, sabendo que para chegar a Deus devemos ser espiritual, aí o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos capítulo 8, versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A única lei que pode nos livrar da lei da morte é a lei do Espírito de vida em Cristo. Aleluia. Quando nós levantamos as nossas mãos para o Senhor Jesus, nos tornamos espirituais, igreja? Tornamos? Quando você levanta a mão para Jesus, você se torna espiritual? Você se torna salvo se você permanecer. Na sua jornada, você vai se tornando espiritual. Só de aceitar Jesus não me torna espiritual, não. Tem pessoa que aceita Jesus hoje desvia daqui uma semana. É a prova que ele não era espiritual. Então, quando aceitamos a Cristo, agora você começa uma jornada nas pegadas do caminho de Cristo, para você se tornar o quê? Como Cristo, espiritual. Aleluia! Então hoje, querido, a igreja tem todo o pós-modernismo ao seu favor, um bom telão, um bom microfone, bons instrumentos, mas tem perdido da essência do Espírito. Dons espirituais na igreja hoje, irmão. Oh, meu irmão, pelo amor de Deus. Oh, Jesus, irmão. Hoje a gente vê pregações mecânicas, orações mecânicas. Oh, meus irmãos, nós precisamos voltar a orar em espírito, pregar em espírito, louvar em espírito, sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia! Nós precisamos voltar ao modelo da igreja primitiva. Às vezes nós estamos olhando para modelos de igrejas que a gente acha extravagante ou acha interessante. Mas, irmão, a igreja que nós devemos achar interessante é a igreja primitiva. Ela é o modelo de igreja que nós deveríamos correr atrás para seguir. Era uma igreja que orava, uma igreja que buscava a face do Senhor, uma igreja de plena comunhão, e aonde os dons espirituais, aleluia, afloravam na igreja. As revelações não é como a de hoje, irmão. A gente vê um único irmão revelando 1000 pessoas. Irmão, a gente fala que serve a Bíblia, nós não pregamos como Cristo, não oramos como Cristo, e nem como os apóstolos. Como é que a gente diz que a igreja, ou em muitas pessoas dizem que é servo de Cristo e não imita Cristo? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não vemos Cristo revelando, nós não vemos Cristo conversando com o demônio, pelo contrário, falou assim: cala-te, porque a Bíblia diz assim, e Jesus os conhecia, mandava Jesus os demônios calar, e não os demônios falar. Hoje as pessoas querem que os demônios falem. E prega ainda para a igreja, né, irmão? E mentindo, que ele é o pai da mentira, né? Como a gente vê alguns pregadores. Esse é o modismo do século 21. Demônio, isso é de Deus? O que o demônio vai falar? Claro que não.
o demônio trazendo doutrina para a igreja. Então, querido, mas pastor, o que tem essas coisas a ver? Amado, são muitos chamados e poucos escolhidos. A coisa mais importante na igreja, de tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos, é a gente pensar numa coisa: tirar a paixão dos nossos corações para a religião, placa de igreja, e entender que a salvação é a coisa mais importante. Aqui a Bíblia está dizendo que nem todos que vão estar nas igrejas serão salvos. Ou seja, e aí? Perdeu o tempo, irmão? Perdeu o tempo, irmão. Então, a gente tem que estar hoje, você ouvinte da palavra de Deus, você que senta, aleluia, na nave da igreja, como dizem alguns, está aí na bancada do Senhor, você deve sempre redarguir, perguntar, você sempre deve tirar as suas dúvidas. Você não pode sair da casa do Senhor nunca com a dúvida das Escrituras, porque esta dúvida você vai abaixo da igreja e você morre na dúvida. Jesus vem e pega você na dúvida. Vai subir? Não sobe, irmão. Não pode haver dúvida para o arrebatamento da igreja. Não pode haver dúvida para a salvação. Se morreu com dúvida, morreu sem crer, irmão, pastor, não, irmão, é a Bíblia que está dizendo. Eu não vos julgo. A Bíblia diz, a palavra vos julga. Então Jesus Cristo, irmão, aleluia, ele deixou esse ensinamento. Então o século 21 pegou a igreja e virou a igreja de cabeça para baixo. A igreja hoje está virada de cabeça para baixo. Ela é mais política do que espiritual. Ela é mais profissional do que, aleluia, pregar a palavra. Ela é mais tecnológica do que, louvado seja o nome do Senhor, ter os dons espirituais. Eu prefiro utilizar a tecnologia do que utilizar os dons. Há muitas igrejas que jogaram os dons fora, colocaram os dons no bolso. Querido, eu prefiro que a igreja tenha os bancos simples, mas que o aleijado entre aqui e sai andando para a glória de Jesus. Que você entre aqui, quem sabe alguém entra com uma enfermidade, mas saia curado. Um casal entra em briga, entra quase separando e sai unido, sai renovado, sai despertado pelo poder do Espírito Santo. Então, século 21, pastor, não, amado, não deixe o século 21 com esse modismo destruir tua vida espiritual. Leia a Bíblia. Está falando para os irmãos, eu vou mostrar, eu gosto de pregar e depois mostrar em vídeo para os irmãos. Um monte de gente acreditando em coisas, irmão, que não tem nada a ver com Deus. O diabo sabia muito bem que a mente do povo seria corrompida. Abra sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, é por de ensino, né, irmãos? Vamos acompanhar. Você que tem, aleluia, vontade de conhecer, quer crescer, vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4. Aleluia, 2 Coríntios 4:4. Olha só o que diz aqui, queridos. 2 Coríntios 4:4. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nos quais o Deus desse século, Deus, D minúsculo aí é diabo, tá, irmão? Pode até ler assim, nos quais o diabo desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que incrédulos são esses aqui? O povo do mundo? Não. Tem incrédulo na igreja, irmão. Tem incrédulo na igreja, irmão. Quando não cremos na palavra, não cremos nos dons, não cremos na cura, não cremos no renovo, não cremos no agir do Espírito, é incrédulo, irmão. E se não está havendo milagres, porque a incredulidade está reinando? É simples que nós entendemos essa equação. É só nós observar essa equação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse século 21, Deus desse século 21, o Deus desse século não é Deus, o Deus de Abraão não. Por incrível que pareça, tá, irmão? Jesus falou assim, vamos, porque o príncipe desse mundo chegou, e eu não tenho nada a ver com ele. Lá no Getsemane, antes de ser entregado. Então Jesus falou, esse mundo já está entregado ao príncipe deste mundo. Agora que vem o Deus desse século. Esse século está dominado pelo demônio. Os espíritos imundos, espíritos de mentira, que estão dizendo que não tem problema não. E eu venho nessa noite dizer que tem problema sim. Amém.
Que o demônio está dizendo, não, pode continuar como está. E a palavra diz que nós somos nova criatura. Se alguém aceitou Jesus, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem crê, diga glória a Deus, louvado. Diga, eu creio em Jesus. É tão fácil de entender, irmãos. Pastores que não estão sendo pastores, estão sendo profissionais da fé. Conta a cabeça dos irmãos como fosse contando um rebanho mesmo. 1, 2, 3, ali, 5, 20, 30, 100, 200, 300, 5 mil, 10, aí já está pouco. E deixe os irmãos como está. O pastor que sobe em uma tribuna nunca deve preocupar com a área financeira em termos de pregação. Ou seja, eu não vou pregar aqui para que os irmãos fechem a mão ou não venham contribuir. Eu não estou nem aí, eu vou me levar a mensagem, meu irmão. Esse século 21 virou um século profissional. É triste. A nossa alma chora no Senhor. Então, querido, vida cristã no século 21. Como deveria ser e como deve ser a vida cristã, louvado seja o nome do Senhor, nesse século 21. Mas vamos voltar lá em Romanos, vamos fechar aqui para nós ver o que o Senhor tem para nós. No versículo 2 nós lemos, há uma lei do Espírito, né, irmãos? E nós estamos ensinando isso nas terças. Há uma lei do Espírito. E essa lei do Espírito que vence a lei do pecado e da morte. Veja bem que é a lei do pecado e da morte. Lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o pecado gera morte. Não é a morte que gera o pecado, não. É o pecado que gera morte. Versículo 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Ou seja, a lei usada legitimamente é boa. Aqui está falando do Pentateuco. Aqui está falando do veterotestamentário. Ou seja, o Velho Testamento. Quem vive do Velho Testamento e vive legitimamente é bom, mas a lei estava enferma pela carne. Por quê? Porque quem pregava a lei estava deturbando a lei, estava torcendo a lei, não estava vivendo a lei. Assim como também existe a graça promíscua. Que alguém fala, eu estou na graça, eu estou na graça. Que graça que você tem? Na graça de Cristo ou na graça promíscua? O que é uma graça promíscua? Colocar promiscuidade na graça. Pode tudo. Quem diz que pode tudo na graça? Quem diz que pode tudo? Deixa eu colocar uma observaçãozinha aqui para os irmãos que já conhecem o texto. Vamos lá, vem comigo. Olha para cá e entenda o que Deus fala. Na lei diz assim, olho por olho e dente por lei. Lei. Né? Se uma mulher fosse pega em ato de adultério, pedra nela. Morte na hora. Se pisar no teu pé, é o direito de pisar no teu pé. Olho por olho e o dente por dente. Machucou o dente do outro, vai lá, arranca o dente do outro também. Beleza, é lei. Duro, né, irmão? Que coisa, hein? Vamos na graça agora. Novo Testamento, na graça, irmão. Graça, pular de um pezinho só. Aleluia, Jesus. Tudo pode. Vamos ver se tudo pode. Vamos lá. Jesus, porém eu vos digo, que aquele que olhar para uma mulher e atentar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Qual que é mais pesado? Ser pegado no flagrante ou só olhar? Olhar, meu irmão. Está na lei, está na graça. Foi Jesus que disse. Então não pense você que a graça é promíscua, não. A graça deve ser graça santa. E aquele que dizer tolo ao teu irmão ou raca é réu de sinédrio. Está na graça, irmão. Então não é essa graça aí não, irmão, que as pessoas pensam que pode andar nu, está tudo bem, pode entrar na igreja de qualquer maneira, está tudo bem. Jesus disse que a porta é estreita. Que negócio é esse que Jesus Cristo veio para dificultar as coisas, irmão? Se está na graça, por que Jesus veio colocar a porta estreita? Por que esse negócio que tem que orar e vigiar, esse negócio que tem que santificar, esse negócio que tem que ser espiritual? Não precisa de nada disso, irmão. Somente levanta a mão para Jesus e vai levando. Não, irmão. Não, irmão. Não, queridos. O preço da graça. Você conhece o preço da graça? Quem conhece o preço da graça? Está na Bíblia. É o preço do sangue carmesim de Jesus Cristo.
Eu coloquei a palavra preço para chamar a tua atenção, a nossa atenção. Porque na verdade não tem preço, não é? Mas não foi através do sangue de Jesus que nós fomos libertos e salvos? Mas você acha que não houve um preço? Que preço, pastor? Jesus morreu! Ele morreu, o preço da morte de Cristo, para que nós hoje pudéssemos ser livres. Um preço imensurável. Deus morreu para que você e eu fôssemos salvos. Não foi, é uma graça de graça, mas teve um preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. E aí muitos que estão vivendo de qualquer maneira, estão ultrajando, pisando no sangue de Jesus. Não estão reconhecendo aquilo que Ele fez. Então esse século 21 é o século da arapuca espiritual. É o século da mentira. É o século do engodo, do engano. Por quê? Porque Satanás, o príncipe dos demônios e deste mundo, ele sabe que Cristo vai vir arrebatar a igreja. Então, querido, aquela velha máxima, qual que é a velha máxima? Ele levantava contra a igreja e quanto mais matava crente, quanto mais perseguia crente, quanto mais batia em pastor, quanto mais pisava em pastor, mais a igreja crescia. Aí o diabo falou assim, vou parar com esse negócio de perseguir. Sabe uma coisa? Eu vou me unir-me a eles, é melhor. Pasme você. E eu digo isso aqui com temor e tremor, e a gente tem que estar vigiando e tem que ter cuidado porque pode acontecer. O demônio está dentro de várias igrejas. O demônio está dentro de várias igrejas. E a gente tem que ter muito cuidado. Pastor, querido, igreja é um nome que está lá. Não quer dizer porque está escrito lá, Batista, Assembleia, Deus Amor, e não sei o que, as milhares de denominações, que é igreja para Deus, não, irmão. Que Deus está recebendo tudo, não. A crente é aquela que Cristo, aleluia, é o carro-chefe dela. Igreja é aquela onde a reverência, onde o amor de Jesus está sobre ela, onde o temor e a santificação está sobre ela. A igreja é a igreja. O povo tem que entrar na igreja e tem que sentir que a igreja é a igreja. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vocês compreendem esse velho pastor? Amém. Glória a Jesus. Vamos na palavra. Romanos 8:4. Porque a justiça da lei se cumprir, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a justiça da lei que cumpriu em nós? Quem sabe? Ele vem falando aqui, né, que devemos estar em espírito, que foi pela morte que veio a vida, e que a carne produzia a morte, o pecado e a morte. Aí agora ele vai te dizendo que, louvado seja o nome do Senhor, que há um espírito, a justiça se cumpre através de não andarmos na carne, mas segundo o Espírito. Que justiça é essa da lei? Justiça da lei do Velho Testamento. Cristo é a justiça da lei. Cristo é todo o cumprimento da lei. Que esse versículo está dizendo aqui é isso. Cristo é o cumprimento de Gênesis a Malaquias. É Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei se cumpriu em Cristo. Por isso hoje eu não preciso estar mais na lei. Negócio de sábado, negócio de... Não, eu não preciso disso, irmão. Eu estou em Cristo agora. Quem está em Cristo, a lei se cumpriu em Cristo, então a lei também se cumpriu em você. O cumprimento da lei é que o Messias viria restaurar. Jesus Cristo veio e restaurou as nossas vidas, meus irmãos. Então, quando está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando você aceita Jesus, você não está mais na lei e você não está mais na carne, você está agora no Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. É por isso que você entende coisas que não entendia. É por isso que você tem uma sensibilidade hoje diferenciada. É por isso que você consegue ver o mundo hoje de uma forma totalmente diferente. É por isso que em certos lugares não te cabe mais, não nos cabe mais, porque nós estamos em espírito e esse século está na carne. O diabo quer que toda a igreja esteja na carne.
Porque se estivermos na carne, carne não subirá. Paulo fala sobre isso. Se você ler as cartas de Paulo, não somente elas, você vai ver que a carne não vai subir. Carne não vai subir. A Bíblia diz que seremos transformados em um corpo corruptível de glória. Mas o corpo que está em santificação. A santificação, ela é crescente. Todos os dias você deve santificar alguma área da sua vida. Eu sei que ainda temos algumas coisas que ainda nos atrapalham, mas todos os dias você deve estar amortizando, você deve estar, aleluia, se purificando no Senhor e na sua palavra, para que esse texto bíblico se cumpra, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, vem comigo. Para os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Esse século. Pastor, isso não tem nada não. Irmã, aqui não tem nada não. A carne não aceita correção, a carne não aceita exortação, a carne não aceita não, a carne ela só quer sim, a carne é alimentada para um sim. Pode fazer isso? Pode, sim. Irmão, sim, 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 sim. E nós temos que falar não para a carne. A carne não ora não, você vai e fala sim para ela, não, sim, não ora não. A gente tem que esbofetar essa carne, amaciar essa carne, orando, buscando, velando. Aí vem o século XXI, que não está fácil. Você está orando, está lá o vizinho com som. Você está orando, está lá alguém com não sei o quê. Você está buscando outro, está não sei o quê. É tanto lugar. Você vai hoje, você está andando na rua, está a placona lá, propaganda de pneu de carro, pneu. Aí tem uma mulher pelada do lado do pneu. O que tem o pneu a ver com a mulher? Mas tem que estar a mulher lá. É o pneu, mas a mulher tem que estar lá. Você vai andando aqui dentro, tem lá um cara também, semi-nular, só de roupa de baixo. Aí para fazer uma propaganda de um relógio. É o relógio, mas tem que mostrar o cara nu. Você vai no shopping para todo lado. Aí, irmão, hoje a coisa é aberta, é geral. Tem cidades que você vai, aqui mesmo, em Brasília, tem lugar que você vai, se você entrar em certas ruas, é um monte de mulher nua na rua, parando os carros, já parando e falando, é tanto. É o século XXI. Agora eu te pergunto, um monte de crente, meu irmão, não é dois não. Tem crente bacana louvando em cima do altar, tem crente bacana pregando aí, meu irmão, mas está nesses lugares direto. Eita, pastor, tem uns que é remédio. Eu sei que tem um que é remédio, mas outro é para esconder mesmo a coisa errada. O irmãozinho gosta de beber um whiskyzinho, gosta de fumar um cigarrinho, gosta de fazer umas coisinhas, vem pro altar e fica mastigando uns negocinhos lá, diz que é para emagrecer. É para tirar o mau hábito dele, do costume que ele está na carne, em cima do altar. Agora eu pergunto para os irmãos, cadê os espirituais na igreja? Cadê, irmão? O cara está fazendo o que quer aqui, ó, e o pastor que é espiritual, Deus não revelou nada para ele. É aquilo que eu vou dizer para o irmão, tudo está na carne, a prova é essa. Por isso que de vez em quando aparece um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do poder de Deus. Teve um irmão que foi pregar na igreja, eu falei para os irmãos aqui, que quando ele foi subir no altar, que ele olhou para o altar, ele viu lá uma cantora, eu não vou citar o nome aqui, chamou o pastor está aqui, ele já chamou o pastor. Tinha um irmão que estava dirigindo, chamou o pastor, ele era o pregador, falou, pastor, não vou subir nesse altar aí não. Falei, não, irmão, porque é festa, a igreja está lotada, pastor, se eu subir aí, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer. Falou, o que foi? Não, porque a cantora ciclana que está aí, está assim, está em adultério assim, isso. Se eu subir aí, ela vai cair endemoniada. E o pastor ficou amarelo, falou, meu Deus, esse era o homem de Deus, não é brincadeira não, ainda tem homem de Deus ainda, meu irmão. Ainda tem homem de Deus ainda, meu irmão, que tem gente que fala, não vai descobrir, nada vai acontecer. Ainda tem homem de Deus cheio do poder de Deus, e Deus vai levantar homens de Deus aqui nesta igreja. Deus vai te usar, meu irmão, Deus vai nos usar. Aleluia. Gente, que irmão, pessoas que vêm de longe, você não conhece, aí diz que é pastor, não tem credencial, não tem chamado, tem nada, aí chega na igreja e começa a engambelar os irmãos, irmão, o trem está feio. O que aconteceu, pastor? Ele subiu. Era festa, o pastor ficou sem ele é o pregador, como é que foi? E que na hora da mensagem, na hora da pregação, ele buscou o Senhor. E essa cantora caiu endemoniada em cima do altar.
à frente de todo mundo. Era assim que deveria voltar a acontecer de novo na igreja. Na igreja primitiva era desse jeito. Ah, que tal os pés daquele que carregou o computador? É verdade que tu fizesse? Eu mentiu para o Senhor. Não mentiste a mim, mentiste o Espírito Santo. Ananias caiu morto. Mas a igreja hoje, irmão, ela está dessa maneira. O diabo não quer essas coisas profundas de Deus. Homens e mulheres de Deus que aqui estão nesta noite, eu venho dizer essa palavra, nós estamos quase finalizando aqui, para dizer para você que Deus quer te usar poderosamente nessa geração. O Espírito Santo de Deus quer nos usar novamente para a glória dele. Levante a tua mão e diga: Senhor, me usa de novo. Senhor, manifesta a tua glória na minha vida. Diga bem forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. É forte, né, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. É assim que Deus faz. É desta maneira, amados. Versículo 7. Nós vemos o 6. Porque a inclinação da carne é morte. Não faz isso, não vai. Não. Morreu. Está desviado. Está nas drogas hoje. Está na prostituição hoje. Largou o reino de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Fica na paz, meu irmão. Se a luta está vindo, fica na paz, meu irmão. Se a dificuldade está vindo, fica na paz, minha irmã. Você que está no Espírito, igreja, você que está na direção do Espírito, irmão, Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você, Deus vai prosperar você, Deus vai te encher da graça. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que eu não posso contar aqui para os irmãos não escandalizarem o que Deus tem feito na minha vida. Mas não é coisa assim, não, porque pastor, o senhor é o bonzão demais. Claro, irmão, tem coisa que Deus fez. Se eu falasse, eu falo assim: eita, pastor, Jesus do céu. Porque Deus é tremendo, irmãos. Aleluia. Nós não somos nada, mas uma coisa eu digo para os irmãos: eu não acertei Jesus, não, eu aceitei. Eu aceitei, irmão Jesus. Eu quero morar no céu. Não quero ficar aqui. O dia que eu não der conta de pregar mais, o dia que eu achar que eu não tenho, irmão, eu deixo para o altar, deixo para outro pastor. Irmãos, pelo amor de Deus, arruma outro pastor aí, vamos arrumar outro pastor abençoado aí, porque eu não estou dando conta mais. O dia que eu parar de pregar a mensagem de Deus, acabou o ministério. A palavra de Deus é a única coisa que pode mudar nossas vidas. Versículo de número 8. Vamos findar. E ficamos na introdução do texto, hein, irmãos? Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você está no corpo de carne, mas você deve ser espiritual. Sonda a sua mente, sonda seu coração. Perdoa, libera perdão. Quer ser perdoado? Perdoa. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ser ajudado? Ajude. Quer ser amado? Ame. Esteja sempre na presença de Deus. Esteja andando em espírito, vivendo em espírito. Tira toda a mágoa do coração, toda a tristeza do coração. O tempo de Deus na sua vida é o tempo dele, não é o nosso tempo. Não seja ansioso, ociosa. Deixa Deus trabalhar. Deus está sondando você. Deus não sonda, querido. Ele vem com a sua sonda espiritual. Ele está ouvindo a batida do seu coração. Ele está sondando seus pensamentos. Ele sabe o que você quer. O Senhor nos conhece no nosso íntimo. Então a vida cristã nesse século 21, querido, deve ser pautada pela palavra de Deus. Nós devemos fugir da aparência do mal. E nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Eu quero fazer o fechamento aqui, que talvez você ouviu no YouTube por aí, alguma coisa aí. Pastor, acabou a guerra lá agora lá em Israel. O Donald Trump é o anticristo. Há paz lá. Não. Vou trazer o estudo para os irmãos sobre o anticristo. Não. Só quero que os irmãos coloquem algo na mente dos irmãos. O anticristo não será um homem velho, não. O anticristo será um homem novo. O anticristo vem para imitar Cristo.
Tá? Ele será um homem novo, e não será de 60 anos nem de 70 anos, não. Donald Trump já está fora disso aí. Disseram que a Barack Obama era, disseram que Bill Clinton era. Não. Deixa Deus usá-los. O anticristo será um camarada novo, arteiro, perito em guerra, perito na economia, perito em palestras, será um homem de grande oratória. Eu vou trazer para os irmãos, vou mostrar em slide, vídeo, detalhadinho, versículo por versículo e tal, tudinho assim, ó, desenhado. Então aí, come, irmão, você vai comer aí, tá desenhadinho. Então, não fiquem especulações, pessoas em especulações. Não, irmão, o anticristo, não. Pastor, mas quando dizer paz, virá uma repentina destruição. Eita, não entende nada de Bíblia, irmão. Jesus Cristo. Esse texto de Tessalonicenses que diz paz, virá uma repentina destruição, está falando do governo já do anticristo, um período de 3 anos e meio de falsa paz. Que ele vai implantar um período de 3 anos e meio de falsa paz. Aí quando o povo estiver dizendo paz, virá uma destruição repentina. Por quê? Porque vai desencadear os ais, as trombetas e as taças. Ninguém segura, os selos serão abertos. Pastor, já abriu o selo tal. Meu irmão, se os selos, conforme alguns dizem, tivessem sido abertos, eu e você aqui na igreja não suportaríamos. Entenda que a igreja não vai estar aqui, pastor, assim como um tipo de arrebatamento no Velho Testamento, assim como Deus tirou a igreja, tirou o povo de Israel do Egito e o Egito foi destruído, assim Deus vai tirar a igreja e este mundo será destruído. Assim como Deus tirou Ló lá de Sodoma e Gomorra e Sodoma foi destruída, assim Deus vai tirar a igreja, louvado seja Deus, nome do Senhor, porque aqui vai ser destruído. Assim como Elias foi arrebatado, o tipo de arrebatamento está aí também para qualquer um ver. Agora, se você fala, eu vou ficar porque eu quero ver o anticristo, fica aí, vê o anticristo, irmão. Eu não vou ver, nem vou ficar aqui, eu vou subir, vou estar com o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Amém? E lá em Apocalipse capítulo 3, para fechar, versículo de número 10, diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, eu te livrarei da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. Então, irmão, não vamos ser enganados por esse século 21. Por essas mentiras do diabo, tá? O anticristo, irmão, o caminho dele está preparado? Óbvio, está sendo preparado a cada momento. Toda essa tecnologia pós-moderna que está aí, já é para o governo dele, só que ainda faltam algumas arestas para serem aparadas, para serem ainda organizadas. O anticristo vai vir numa era, querido, quase de discos voadores, tá? Ele vai vir numa era, querido, que o povo vai falar assim, meu Deus do céu, né? Para os que ficarem aí, mas a igreja vai estar com o Senhor, louvado seja o nome, tá? Então não tem nada a ver. Entenda isso. O anticristo virá imitar Cristo. Cristo, ele se manifestou com 27 a 33 anos de idade. Foi o ministério de Cristo. O ministério de Cristo foi apenas 3 anos de ministério. O ministério do anticristo também é 3 anos, tá bom? Tremendo, hein? É 3 anos de ministério, o ministério do anticristo. Satanás só tem 3 anos para operar. 3 anos de falsa, e meio de falsa, aliás, desculpa, é 7, né? 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Tá bom, querido? Então, ele vem para imitar Cristo. Ele vai também surgir de uma linhagem, talvez fraudada, da tribo de Judá. Ele vai ter que ser judeu, tá? Ele não é americano, viu, meu amado? Não, tá? Ele tem que forjar uma linhagem da tribo de Judá. Por que, pastor? Porque senão os judeus não o aceitarão. O problema do mundo hoje é a igreja. Quando a igreja foi arrebatada, o segundo problema vai ser o povo de Israel. Antigamente era o povo de Israel, surgiu a igreja. Satanás tirou o olho de Israel e jogou o olho para a igreja. Hoje o Senhor trata da igreja no Velho Testamento. Hoje Deus trata conosco na nova aliança, na aliança da graça. Tá bom? É mais ou menos assim, tá aqui, judeu. Aí Deus fez um parêntese aqui, os judeus estão aqui. Deus continuou com a linha da graça, Aqui está igreja, aqui está a igreja. Agora Deus vai fechar o parêntese e vai arrebatar a igreja, e vai abrir o parêntese aqui dos judeus e vai voltar a tratar com os judeus novamente para a glória de Jesus. Quando a era dos gentios acabar, babau, Deus vai voltar os seus olhares para Israel. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo pela chamada
tribulação, cerrado pelo meio, cortado, picado, furado. Bom, vai ser assim que a pessoa vai vir. O Espírito do Senhor não vai lutar com o homem como luta hoje, não. E nem o Senhor vai estar convidando, não vai haver mais convite. É a pessoa que é pela força dele mesmo vai dizer, eu quero Jesus. E aí ele vai enfrentar tudo isso. Né? Aí por isso que alguém fala assim, quem são eles? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Primeiro que também terão judeus que virão da grande tribulação. E nós vamos ver também as duas testemunhas, né? Serão mortas. Pode ser Elias e Enoque, pode ser Elias e Moisés, né? Não sei, né? Pode ser uma dessas, né? Elas vão ser mortas aqui e vão ressurgir. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, aleluia! Vida cristã no século XXI. Vida cristã no século XXI. Que Deus os abençoe. O Senhor nos guarde. Não temos por que segurarmos, né? E hoje faltou um grupo de